Atenção, Brasil, botou na tela do canal do YouTube, o tema agora é do Atlético, e a gente fala sobre essa negociação envolvendo aí o garoto Yuri. Garoto Yuri, uma revelação espetacular da base atleticana, fez vários jogos nessa temporada 2025, né, inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro, foi um jogador importante. E aí o que aconteceu? Ontem, pela terceira vez, o Palmeiras tentou a contratação, foi a carga buscando a contratação do jogador. E aí eu fiquei sabendo que foi uma ligação direta da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, para o presidente do Atlético, o Adson Batista. Os dois se falaram, mais ou menos acertaram as coisas, e depois o diretor de futebol do Porco, Anderson Barros, entrou em contato para sacramentar os detalhes. Põe na tela do canal do YouTube como vai se dar essa negociação, como vai ser essa negociação para que o garoto Yuri vá embora. A multa rescisória dele é de 20 milhões de dólares, mas vai acontecer uma parceria. Coloca outro tweet aí pra gente dar os detalhes. Informações aqui da Band News, minhas e também do Henrique Alcaraz. O outro tweet lá falando da modalidade do negócio. O que vai acontecer? O Palmeiras, ele vai pegar o jogador por empréstimo até o final da temporada que vem, até o final de 2026. Então não tem venda nesse primeiro momento. É um modelo de negócio muito parecido com o que foi feito com o garoto do Goiás, o Larson, né? É claro que esse contrato ele vai com algumas pontuações, com alguns objetivos, e o Yuri, né, traçando aí, cumprindo esses objetivos, o Palmeiras no final da temporada será obrigado a comprar 50% do jogador, o que daria mais ou menos 10 milhões de dólares. Né? Claro que não vai pelos 10 milhões de dólares, mas iria por um valor muito bacana. E o Atlético ainda ficaria com 50% de uma futura negociação. Então esse é o padrão, esse é o negócio que foi feito entre Palmeiras e Atlético. A negociação deve ser confirmada ainda nessa semana. Já está tudo fechado, tudo acertado, não tem mais polêmica, o Atlético já topou a parada, já topou a proposta palmeirense, faltando apenas alguns detalhes jurídicos para que o Yuri seja jogador da equipe palmeirense. Esses são os detalhes. Diante disso, Nivaldo Carvalho, foi um bom negócio para a equipe do Atlético, né? Talvez seja a grande revelação dos últimos anos do Atlético. Eu me lembro de outro jogador. Você tem uma memória melhor que a minha, Tim? Você se lembra? O último grande foi o Luiz Fernando, né? Há muito tempo atrás, né? A revelação do Atlético foi o Luiz Fernando em 2016, né? Quase 10 anos. É que ele surgiu assim como uma grande revelação. Foi um bom negócio, comandante, pro Atlético? Bom, isso aí vai depender do jogador. Num primeiro momento, não, né? Porque esse jogador poderia ser muito útil ao Atlético durante a temporada de 2026 aqui. Agora, dependendo do que o atleta render lá do Palmeiras, ele pode se transformar num grande negócio, né? Porque se ele se consolidar lá no Palmeiras e for negociado, aí sim, ele pode se transformar num negócio extraordinário. Então, num primeiro momento, não, do ponto de vista técnico, mas projetando para o futuro e dependendo do que o atleta fizer lá no Palmeiras, ele pode se transformar num negócio simplesmente sensacional. A Primeira Mão Seminovos avisa, dezembro tem grandes promoções para você. As 5 primeiras parcelas do seu carro, a Saga paga, tem 1 ano de seguro de graça e a primeira revisão também. Corra para uma loja mais perto e aproveite, ou acesse o site e conheça primeiramãosaga.com.br, primeiramãosaga.com.br. Se você já fez tudo pela net, venha para a Sim Digital. Ela é completona, com fibra TV para você e uma net de altíssima qualidade. Sim Digital, 6239-24450. Diga sim, assine agora. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Betiza. Like Móveis, o like das séries do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com o timaço da Like Móveis. E também Engelabor. Segurança do trabalho é com o timaço da Engelabor. Acesse o site e conheça engelabor.net.com.br. Tinha um bom negócio para a equipe atleticana, esse empréstimo pro Yuri? Thiago, só antes, esse empréstimo não entrou valor financeiro nenhum? Pela informação que eu tenho a priori, não. Pela informação que eu tenho a priori, a não ser que tenham mudado aí os termos do contrato de ontem para hoje. Então assim... A priori é um empréstimo com o valor estipulado para a compra de 50% do E Yuri. as metas a serem cumpridas pelo jogador, se cumprirem... Como foi com o Larson, né? Agora o Palmeiras está pagando o Larson pro Goiás. Se o Yuri cumprir as metas ali estipuladas, aí automaticamente o Palmeiras tem que comprar esse 50% do atleta em torno de 10 milhões de dólares, né? Então eu não gosto dessa forma não, Thiago. Eu não gosto dessa questão do empréstimo. Eu vejo que essa negociação, né, poderia ser em definitivo em termos de pelo menos 50% do jogador. O Atlético continuaria com 50% do jogador. E aí é óbvio que se o jogador estourar lá como foi o Endrick, como foi o Estevão e ir para um futebol europeu, o Atlético ganha muito. Agora,
ele vai nessa questão, vai depender, essa venda do Yuri, é lógico, vai depender muito dele, né? Essa provável venda, porque ele vai ter que cumprir essas metas, ele vai ter que conseguir jogar, e a gente sabe que é muito mais difícil nesse momento, principalmente você conseguir jogar num Palmeiras. Jogar aqui no Atlético é uma coisa, jogar num Palmeiras, numa Série A, num gigante do futebol brasileiro hoje, e principalmente cumprir metas, essas metas devem ter sido estipuladas, número de jogos, talvez ele por ser um atacante, assistência, número de gols, então tem toda uma dificuldade para esse garoto chegar num gigante como o Palmeiras, em um ano só, você conseguir se firmar assim, para bater essas metas. Não vai pro Sub-20, não? Sub-20 e com a promessa de ser aproveitado também no profissional. Eu imagino, Nivaldo, que essas metas a priori Sub-20, são no Sub-20. São de Sub-20? Sub-20. Aí facilita. Aí já facilita bem. Se for para cumprir metas no profissional, aí já é uma dificuldade muito maior. Aí é muito mais difícil, né? Então, assim, vamos esperar. Pode ser, concordo plenamente com o Nivaldo, pode daqui a pouco, no final de 2026, ser um baita negócio ele cumprir essa meta, mas eu não liberaria o jogador sem nenhum valor financeiro. Não sei se eu dou um bastidor que eu fiquei sabendo, eu vou dar aqui o bastidor. Gente ligada ao Atlético me passou ontem à tarde que um dos motivos que fez com que o Watson pensasse melhor na proposta é a mudança de comportamento do Yuri do final da Série B para agora. Dizem que tem muita gente buzinando na cabeça dele. Não é um jogador de noite não, viu, Tim? Dizem que tem um bom comportamento, é menino de família, menino bom. Só que tem muita gente buzinando, sabe? Pai, mãe, família, primaiada. E a partir Essa pessoa com a qual eu falei ontem, ela me falou o seguinte no telefone. Falou assim, Thiago, ou o Watson tomava essa posição, ou aqui no Atlético ficaria complicado. É porque todo mundo sabe que eu coordenei a base do Vila durante algum tempo. O Yuri mudou, gente, no final da Série B, em momentos bem diferentes do que a gente vive hoje no futebol. Mas quando surge um gigante como o Palmeiras e já vai pra dentro da cabeça do menino, do familiar, todo mundo ali, é complicado, é difícil. Tanto que o Watson, na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, já deu aquela falada do Yuri, já deu aquela cutucada em cima da questão de, o menino tá perdendo foco e não pode perder. E aí serve isso pro Yuri, independente de onde for jogar, né, Nivaldo? Mas isso acaba se tornando uma coisa natural, sabia? É. A família vê aquilo ali, aquele moleque, assim, poxa, eu vou ficar rico com esse menino. O pai vê e fala assim, nossa, eu vou ficar rico com meu filho. E aí você imagina um assédio do a informação que chegou pra mim é que estava insustentável já a situação, porque foi a terceira proposta do Palmeiras. Porque normalmente, e ele muito mais acerta do que erra, não é à toa que é um gigante hoje do futebol goiano, o Adson Batista. Normalmente eu não consigo ver o Watson fazer um negócio desse sem pegar nenhum valor. Você acha que o Vila mandou o Raimundo e o Heitor? Mas o Vila ainda pegou 1 milhão. O Vila ainda pegou 1 milhão em cima dos 2 garotos que foram lá pro Flamengo. Então, assim, tomara que consiga ter foco, principalmente o garoto Yuri, para cumprir essas metas. E lá no final de 2026, Thiago, aí sim, aí pode ser um grande negócio pro Atlético. Agora, neste momento, essa forma de empréstimo o pai do Yuri, não sei se é o pai dele, não sei se ele tem pai, ele tem que entender o seguinte, ele vai para um ambiente onde o nível de profissionalismo é muito, mas muito acima do que ele está acostumado, mesmo o Atlético sendo muito profissional. O Abel Ferreira não passa a mão na cabeça de ninguém. Você vê, o Abel Ferreira conseguiu enquadrar o Dudu, que é um dos jogadores mais indisciplinados que existem no futebol brasileiro, certo? Conseguiu. O dia que ele largou o Dudu, ele largou de vez, teve que sair, certo? Não adianta o jogador pensar que lá ele não vai se enquadrar. Ele pode até não se enquadrar, mas ele não fica. 1h54 agora. As aves e carnes perfeitas para ceia do seu Natal estão no Grupo Moreira. Peru, Chester, Fiesta, Tender, lombo, pernil e muito mais. Inclusive para quem tem uma dieta restritiva. Dê uma passada no Hiper Moreira mais perto de você e aproveite. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Meus amigos do Brasil, primeira mão, Saga, confiança absoluta. Na Isbafer Ferramentas tem uma mega oferta de Natal, um presentão de Papai Noel. Atenção, Brasil, furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Venha para Isbafer Ferramentas, representante, revendedora, assistência técnica exclusiva em Goiás de Black Tools, 3093 3939. Ferramenta barata é com o timaço da Isbafer Ferramentas. Meu amigo empresário, cuide do maior ativo da sua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores.
Na Engilabor tem exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engilabor, ligue agora e conheça 36090447 ou acesse o site engilabor.net.br. Engilabor, a melhor amiga do empresário goiano. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 6232721881. Venha para Pneus Express. Preciso do teu like, hein? Sapeca like aí, 300 likes é a nossa meta de hoje. Puxa lá pra você ir na tela do canal do YouTube. Jean, o Atlético a priori não recebe nada nesse momento, dá o jogador para uma vitrine que hoje, sem dúvida alguma, é a principal vitrine de futebol de base do Brasil, porque o Palmeiras ele vende mais do que o Flamengo, só para vocês terem uma ideia. O Palmeiras ele faturou R$1 bilhão com vendas nos últimos anos. É uma coisa absurda, é uma coisa fenomenal. E ele não precisa colocar o jogador no profissional, ele vendeu jogadores que só se destacaram na base. É porque o Flamengo mata menino, né? Então assim, é um negócio complicado. O Palmeiras ele tem essa possibilidade de vender jogadores de base, é uma coisa de doido, é uma coisa maluca. O Palmeiras ele tem essa capacidade. E aí as informações que chegam pra gente é que a cabeça do Yuri já não estava boa, foi a terceira proposta do Palmeiras. Diante disso, o Adson fez o negócio. É um bom negócio para a equipe do Atlético ou você teria mantido o Yuri principalmente para 2026? O que você pensa, Jean? 1,57. Thiago, veja bem, é claro que o futebol hoje, a questão financeira, no futebol hoje a questão financeira se torna muito importante, porque o futebol hoje é muito caro, salários caros, né, a manutenção de um time de futebol é caríssima e tudo mais. Mas assim, o que me aflige um pouco, que vem acontecendo nos últimos anos no futebol brasileiro, sobretudo, é que a parte esportiva vem sendo deixada de lado, vem sendo esquecida. Né? Aí o que acontece? Você pega um menino que está surgindo agora no Atlético com grande potencial e que poderia se tornar ídolo da torcida, poderia dar um retorno técnico grande para o Atlético, jogar aí 2, 3 anos, ganhar títulos, ajudar a ganhar títulos, subir para a Série A e se tornar um ídolo, uma referência do jogador, como acontecia, uma referência do time, como acontecia no passado, né? Como aconteceu com o Baltazar, com o Valdeir, com o Valtair, com o Gilberto e com tantos outros craques que o Atlético revelou ao longo do seu tempo, Júlio César, o Imperador. Hoje não, hoje parece que só o dinheiro é importante. E claro que é importante o dinheiro, mas não só. O Atlético é um time de futebol, é um time que pratica esporte. Então, o lado esportivo tem que ser levado em conta. E isso que eu estou falando serve para Vila Nova e Goiás. Serve para os 3 clubes. Então, eu sou contra o menino talentoso, o menino com potencial, sair antes de jogar no time profissional, antes de dar retorno técnico ao time. A não ser que seja um dinheiro pago à vista, um dinheiro alto, né? 10 milhões de dólares, estou pagando agora à vista para levar, por 50%. Aí tudo bem, porque com esse dinheiro você pode trazer outros grandes jogadores. Agora, uma aposta, e essa aposta só é boa para o Palmeiras, porque se o Yuri for e der certo, se tornar um grande jogador, né, o Palmeiras paga a parte do Atlético e tem o jogador para jogar para ele, para dar retorno técnico para ele, ou para vender e ganhar muito dinheiro em cima do jogador que foi formado pelo Atlético. Se o jogador não cumprir as metas, não der certo, o Palmeiras dá uma passagem de volta para ele, provavelmente de ônibus, nem de avião vai ser. Fala, meu filho, você não serve, não dá conta de jogar. Tchau, volta para sua terra. E o Atlético fica chupando o dedo, não ganha dinheiro, o jogador volta desmotivado, desmoralizado e provavelmente a carreira dele vai de ladeira abaixo. Eu não gosto desse modelo de negócio, não gostei daqueles 2 do Vila Nova, não gosto dos 2 do Goiás que está lá no Palmeiras, é o Larson e mais um outro. Eu prefiro o velho método, joga, mostra futebol e é vendido. Porque aí ele dá retorno técnico e dá retorno financeiro ao clube. 14h agora, dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Model S5 é o novo Crediu ícone Fashion na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. No campo, a confiança faz toda a diferença. Gente, preste bem atenção no recado da Suprema. Distribuidor oficial Bagel APZ. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. Alô, meu ouvinte amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor opção de Goiânia. Com a promoção maravilhosa, bateria de 60 amperes Max Life por apenas R$ 349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor! 6231428070 ou pelo WhatsApp 629-9883-0388.
E é claro, gente, Primeira Mão Saga, sempre com muito mais confiança para você. Primeira Mão Saga é confiança absoluta. Esse modelo trazido aí pelo Jean, coloca os 4 na tela do canal do YouTube aí, Giovana. É um modelo romântico lindo, né? É maravilhoso. É o que eu penso de futebol também. Só que na prática é assim. Você já trabalhou com base, Tim. Primeiro ponto, se o Watson nega a proposta do Palmeiras dessa vez, como que ficaria a cabeça do Yuri? Como que ficaria o papai do Yuri? A mamãe do Yuri? Porque eles não olham o lado do clube não, Tim. Eles só olham o lado deles. Ah, a gente vai morar em São Paulo. Ah, é o Palmeiras, uma camisa pesadíssima. E o Yuri, gente, já estava caindo de rendimento na reta final da Série B. Tanto que o Watson usa o microfone de uma entrevista coletiva para dar algumas indiretas. E essas indiretas eram em relação a essa informação que eu tô trazendo agora. É muito buzuzu, é muito diz que não me disse, é muito parente falando a cabeça do garoto. O garoto não aguenta não, gente. E outra coisa, pensa pelo lado positivo. E se o Yuri cumpre as metas? Olha o dinheiro que vai entrar nos cofres da equipe do Atlético. E outra coisa, vai que daqui a pouco o cara é vendido de novo. Então, assim, eu acho que o Watson, ele pensou único exclusivamente na instituição. Ou não, Tim? Eu vejo que ele... Porque o que o Jean fala aqui é bonito demais, mas é aplicável. A questão, eu também sou a favor da venda em definitivo e você ficar com um percentual. É lógico que pelo que o Yuri fez, é um garoto muito promissor. Mas ainda ele não é um grande jogador, vamos colocar assim, né? Porque fez agora seus primeiros jogos no profissional, surgiu aí muito bem. Todo mundo sabe que o tanto que eu elogiei, que eu gosto do futebol do Yuri, pra mim ele tem um potencial para ser realmente um grande jogador, mas ainda também não valeria 10 milhões de dólares, agora pelo que ele fez no profissional. Então, uma venda em definitivo, com o Atlético ficando com 50% do passe, esse valor seria bem menor. Então, eu vejo que esse tipo de negócio, ele pode ser bom, desde que cumpra as metas, e aí já está estipulado lá o valor, lá no final de 2026, está aqui, o Palmeiras tem que comprar 50% do garoto. E isso no futebol acontece muito, principalmente quando surge o nome de um gigante, aí a cabeça do garoto ali, principalmente se não tiver uma cabeça tão boa assim, já vai ficar abalado, a família já cria aquela expectativa essa que o Nivaldo citou, poxa, nós temos aqui uma mina de ouro, o garoto pode realmente ser uma mina de ouro, não para ele, mas para a família toda, mas tudo tem seu processo, tudo tem seu momento, então tem que entender que também não é assim, né, tudo sob na pressão, até porque isso que o Jean falou também é certo, porque daqui a pouco ele vai lá pro Palmeiras, ele tá indo pro Palmeiras, mas se ele não conseguir jogar bem, se ele não cumprir as metas, ele vai ter que voltar, Thiago, ele vai ter que dar um passo. Mas aí pensa que o Yuri fica no Atlético, não joga nada nessa temporada, e aí como que fica? Futebol, a gente fala aqui quase toda semana. Pois é variável. É um risco. Tudo é variável. Eu vejo que o Watson fez isso, que tem realmente essa situação da queda aí, da pressão, vamos dizer assim, pro garoto ir para um time igual o Palmeiras. O que eu não gosto desse modelo de contrato foi que, para mim, pelo que já mostrou o garoto, por mais que não foi tão grande assim, teria que ter entrado um dinheiro já agora. Um dinheiro do empréstimo. Eu vou te emprestar o garoto com um contrato estipulado até o final de 2026, com as metas estabelecidas, mas eu quero um pouquinho. Eu quero aqui um valor significativo aqui, pelo menos, para que eu contrate outro jogador, que eu busque outro jogador. Então, para mim, o que faltou foi isso. Se não tiver, eu tô falando aqui em cima do que a gente chegou até nós. Se não tiver esse valor de pelo menos uma entrada, um valor para liberar o garoto por empréstimo aqui, eu não vejo como bom negócio, não. Agora, lá no final de 2026, repito, dando certo, aí é um negócio extraordinário. É um risco. 2h04 a Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, selo de metro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e ligue agora, 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. Família, é sempre bom falar aqui da nossa Frutos de Goiás, porque toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Na troca de óleo da GP Carcentro Automotivo, o ouvinte Bandiru sempre sai ganhando. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça para você. Venha para a Avenida T63 do Jardim América, 6235157004 e também Irmão Soares. Tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. Sargento Nunes aqui, ó. Falei pro cara aqui do prédio para eu morar de graça na casa dele durante 1 ano. Se eu gostar, eu compro. Se não gostar, eu devolvo. Sargento, mas aí a sua comparação engraçada, entre aspas, ela não vale. Você sabe por quê? O apartamento não tem pai, o apartamento não tem mãe, o apartamento não tem sentimento, o
O apartamento não tem família que fica buzinando na cabeça dele e faz com que ele perca rendimento. O jogador é carne, é carne humana. Ele respira, ele tem relacionamentos, ele tem pai, ele tem mãe. Então, assim, gente, é um negócio muito complicado. Eu acho que não vale, um absurdo aqui a gente comparar com coisa física, com bem. Se sou o Adson, eu acho que o Adson, ele não tomou essa decisão baseado nisso, certo? Eu acho que o Adson tomou a decisão acreditando que o jogador lá na frente ele vai render essa grana aí, ele acreditou no potencial do jogador. Isso não é fácil demais, aí. Moleque, papai e mamãe vão lá pro meu clube, vão encher o saco do dirigente que ele me libera. Eu acho que abre-se um precedente grande. Eu acho que o Adson, ele viu nesse garoto aí um potencial grande e viu no menino também, aí é no menino, certo? A cabeça, sim, eu acho que esse moleque ele vai ficar com a cabeça lá fora. E não é só o Adson, que enxerga isso não, tanto que a Leila Pereira, sabe o que é isso? A presidente do Palmeiras ligou pro Adson para fechar o negócio. Foi a presidente do Palmeiras. Fala, Jean, pra gente matar o assunto aqui. Pois não, duas coisas. Pro Palmeiras, vou repetir, foi um negócio maravilhoso que ele não tem risco nenhum. Se o jogador der certo, ele vai ganhar muito em cima do jogador que o Atlético teve despesa para formar ele. Se o atleta não der certo, manda embora, tchau e bênção. A outra situação, essa questão de cumprir metas. E não estou dizendo que vai acontecer no Palmeiras ou que acontece no Palmeiras, mas acontece no futebol brasileiro e em muitos clubes. Quando o jogador está perto de atingir metas, ele não joga mais, o treinador não põe ele mais para jogar, o treinador não convoca ele. Mas aí você acha que o Adson é bobo, é esse ponto? Você acha que o Adson baba? Ele tá lá dentro do CT do Palmeiras vigiando o que acontece lá? Não, me ajuda, isso daí não. Aí... Não, mas aí o próprio Palmeiras já estaria cometendo um erro. Claro, se o garoto tá batendo as metas, é lógico que ele vai chamar a atenção. Você vai afastar o moleque? Mais, né? Mas às vezes aí tem que ver quais metas serão. Porque se for só quantidade de jogos, às vezes ele pode jogar muito, mas o Palmeiras fala assim, o futebolzinho dele não vale a pena o investimento. O Atlético teria que ter pegado um adiantamento. Eu tô contigo nessa aí. Se tivesse pego um adiantamento, aí seria um negócio mais seguro pro Atlético. Não, um clube como o Palmeiras não faz isso. Faz certo? Não. O jogador tem que jogar 15 jogos, ele joga 13 e fala, não, tira ele. Um clube como o Palmeiras não faz isso. Pelo seguinte, a partir do momento que o jogador ele vai atingindo as metas, ele vê no atleta uma possibilidade de uma negociação gigantesca. Aí. Esses 10 milhões vai ser mixaria. Ele não vai tirar o atleta por causa de evitar com que ele atinja uma meta e, consequentemente, o Palmeiras vai investir a grana nele. De jeito nenhum. Nunca isso aconteceria.